Olá, quero parabenizar a você, todos e todas que estão participando dessa matéria, Liderança e Gestão Ministerial. Eu sou o professor Edivaldo Rosa, vou ministrar a matéria e vamos aprender a partir dela como liderar, como servir na liderança na questão ministerial. Eu sou formado em teologia, sou mestre em ciências da religião e tenho ministrado há muito tempo ou servido nessa área. Vamos então começar tendo uma visão geral a respeito da nossa matéria, os conceitos de liderança em primeiro lugar. Nós vamos aprender e conceituar liderança a partir de um referencial bíblico, identificar alguns exemplos de liderança na narrativa bíblica, compreender a importância da visão, missão e propósitos no exercício da liderança e analisar um modelo para a formação de líderes por meio do discipulado. Esses aqui serão os objetivos ao final dessa unidade que você deverá ter apreendido para a sua carreira como líder. E nosso plano de estudo então será assim: teremos os princípios de liderança cristã, os modelos bíblicos de liderança, visão, missão e propósito, e a formação de líderes para o discipulado. Em primeiro lugar, então, nós vamos para os princípios de liderança. Para que haja liderança, é preciso que aconteçam esses três grupos, ou esses três fatores. É preciso que haja um líder, um grupo e um alvo. Você não pode ter liderança se não houver a ocorrência desses três fatores. Líder sem grupo não existe, grupo sem líder também não existe, e um alvo sem quem o persiga não existe liderança. Quando olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar esse referencial de maneira muito clara. Observe lá em Efésios: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Esses são os líderes, de maneira bem específica, que vão liderar a comunidade cristã. Para que existem esses líderes? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Este é o grupo que será liderado. E por fim, a Bíblia nos diz ainda que os líderes dirigirão este grupo para a obra. O objetivo é para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, o grupo, cheguem à unidade da fé e ao conhecimento pleno do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, para que haja liderança, é preciso que esses três fatores ocorram: os líderes, o grupo e os alvos. Vamos ver aqui algumas definições de liderança. John Haggai diz que a liderança é um esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de um grupo, no sentido de levá-los a atingir metas de permanente benefício que atendam às necessidades reais do grupo. Ocorre aqui de novo o líder, o alvo e o grupo. Uma outra definição ainda de Rogers: liderar é influenciar. Sempre que procura influenciar o modo de pensar e de agir de alguém, tanto no campo pessoal quanto profissional, você está assumindo a função de líder. Dwight Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, diz que liderança é a habilidade de decidir o que deve ser feito e então conseguir que os outros façam isso. Aqui nós temos uma caminhada, um desenvolvimento deste conceito de liderança, um pouquinho mais para frente, porque não basta apenas ter um grupo, um alvo e o líder, mas é preciso que o líder desenvolva uma capacidade de fazer com que os outros o sigam. Por isso que John Maxwell diz que a verdadeira medida da liderança é a influência, nada mais, nada menos. Um líder é sempre aquele que consegue influenciar o seu grupo com o objetivo comum. Liderança cristã tem uma definição bastante específica. Liderança é inspirar pessoas por meio do uso de competências pessoais para que alvos de interesse comum sejam alcançados. Vamos ver mais uma vez a questão da inspiração, do carisma que o líder deve ter para influenciar o seu grupo, essas pessoas que vão perseguir este alvo, que passa a ser um alvo não do líder, mas de todo o grupo. A liderança pode ser vista também de algumas maneiras ou de alguns vieses. O primeiro deles, a liderança como uma função.
A liderança está definida pelo papel a ser exercido e não pela pessoa necessariamente que vai exercê-lo. Essa é uma liderança delegada. É como ocorre numa empresa. Você às vezes tem um organograma e tem o chefe do chefe, o subchefe, e aquela pessoa tem autoridade para liderar um determinado grupo, uma determinada função, porque ela tem aquele cargo. Ela é uma liderança delegada a ela, não porque ela tenha, às vezes, conquistado isso, mas porque ela faz parte daquele organograma. Essa é a função, é uma liderança apenas como função. Há uma outra característica que nós entendemos aqui, especialmente no meio cristão. Hybels vai dizer que o dom de liderança é a capacidade divina para passar uma visão, motivando e direcionando um povo a realizar harmoniosamente os propósitos de Deus. Nesse sentido, nós enxergamos a capacidade ou a liderança como um dom, um carisma, uma característica que se recebe vinda do próprio Deus. Qual é a diferença, então, que nós encontramos aqui? A diferença aqui se dá na fonte de autoridade para o exercício da liderança. Nós vimos que a função, ela é delegada, simplesmente. Então, já vimos que a liderança que se sustenta pela função, que está atribuída a uma pessoa, aqui ela se sustenta pela manifestação do Espírito a partir dela. Lá, estou no organograma, lá eu faço parte deste esquema e eu fui delegada a mim uma tarefa, uma função de liderança. Mas no caso da comunidade cristã, é o Espírito Santo que se manifesta nesta pessoa, fazendo com que ela possa exercer essa liderança. Na função, essa delegação é imposta à pessoa. Na liderança como um dom, ele é recebido por parte das pessoas. No primeiro caso, a autoridade é externa, porque ela me é delegada por um cargo, por uma função, e nesse caso, aqui ela é interna, parte de uma convicção, de um carisma, desse recebimento, deste dom que recebemos da parte de Deus. No primeiro caso, a autoridade é imposta pelo organograma, pela função, e aqui ela é reconhecida pela comunidade. Por isso, um terceiro viés ainda da liderança é considerá-la como um privilégio. Quem lidera a comunidade cristã precisa compreender, precisa ter na mente, no coração, nas suas motivações, nas suas ações, que está exercendo um privilégio. Todo privilégio traz consigo uma responsabilidade tão grande quanto. E isso é preciso que a gente tenha na nossa mente e no nosso coração. Veja o que a palavra de Deus diz sobre esta liderança, que é um privilégio na comunidade cristã. Diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham em consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Os que lideram vão ser alvo de estima, de amor, de reconhecimento, mas precisam, como diz aqui o texto, se esforçar e trabalhar entre aqueles a quem lideram. Um outro texto diz ainda, lá em Hebreus, lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. O escritor aqui, quando fala lembrem-se dos seus líderes, lembrem-se com carinho, lembrem-se com respeito, lembrem-se de orar por eles, lembrem-se de respeitá-los, imitando a fé que eles tiveram. Um outro texto ainda, lá de 1 Timóteo, Paulo orientando Timóteo a como orientar a igreja, diz assim: os presbíteros que lideram, os presbíteros, os líderes espirituais da igreja, que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Veja que a liderança é um privilégio, mas traz consigo uma responsabilidade tão grande quanto o privilégio. Os que lideram bem, que se afadigam, que trabalham duro na pregação e no ensino, é que são dignos de dupla honra. Um outro texto ainda, que está lá em Gálatas, diz que o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Isso significa dizer que aquele que é abençoado espiritualmente deve abençoar materialmente aquele que
o instrui ou aquele que o abençoa espiritualmente. Um último texto aqui, ainda em 1 Pedro, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus e suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Pedro aqui nos exorta a liderar, a servir na liderança de maneira excelente, fazê-lo como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Deus e buscando a glorificação deste Deus através de nós. O nosso serviço, a liderança, aquelas pessoas que são abençoadas por isso, devem chegar a um ponto de dizer assim: graças a Deus pela vida deste líder, graças a Deus pelo que está sendo conquistado, construído a partir da sua liderança. E Pedro está nos informando que isso deve ser feito de maneira excelente. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus e suas múltiplas formas. Vamos ainda perceber também quais são alguns modelos bíblicos de liderança. Ora, se nós somos líderes da comunidade cristã, e se a Bíblia é o livro da comunidade cristã, nós precisamos buscar nele os paradigmas, os parâmetros, os caminhos, os ensinos, as orientações que ela vai nos dar para como sermos bons líderes na sua comunidade, no seu âmbito de atuação. John Haggai fala que para um líder ser um bom líder na igreja cristã, ele precisa ter visão. Nós vamos depois definir melhor a respeito de visão, estabelecimento de metas, amor, humildade, autocontrole, comunicação, desprendimento para o investimento, entendimento de que tudo pode se tornar uma oportunidade para algo positivo, energia, poder de persistência, autoridade e conscientização. Todas essas são características que John Haggai vai definir como sendo importantes que o líder ou tenha ou aprenda a desenvolver para poder servir na liderança de maneira eficaz, eficiente e eficaz. Lee também vai falar a respeito dessa excelência com a qual nós devemos servir na liderança, mas ele faz um resumo separando algumas áreas para as quais é preciso atentar para ter uma liderança mais efetiva. E ele vai destacar então que nós precisamos cuidar das atitudes, da fé, de habilidades, da mordomia, da motivação e dos relacionamentos, para que haja uma liderança excelente e com efetividade. Ele fala desse conjunto de áreas e as suas sub-áreas com as quais nós deveremos ter bastante cuidado. Pensando então na liderança, vamos lembrar de três áreas ou três maneiras de enxergar o líder e como ele pode desenvolver não somente todas estas habilidades que Haggai definiu aqui, lá no início da década de 90, mas também estas mais recentes definidas por Lee. Em primeiro lugar, o carisma do líder. Carisma, o termo que aqui é designado ou separado, fala de uma competência relacional do líder, ou seja, um atributo que promove ou facilita suas relações interpessoais. Carisma, neste contexto, é a capacidade de gerar respeito e admiração através de simpatia pessoal. Nós conhecemos muitas pessoas que onde chegam, elas, como diz a música, chegam chegando, porque elas têm carisma, elas têm essa capacidade de facilitar a relação com as pessoas, onde elas chegam, elas modificam inclusive o ambiente, como diz alguém, elas são capazes de desintoxicar o ambiente. Isso é o carisma, o líder visto por este carisma. Os bons líderes levam outros para o topo consigo. Eles não só vão sozinhos à frente, eles carregam, as pessoas o seguem. Vamos lembrar que é preciso ter o líder, o grupo e um alvo. O líder é seguido
pelo seu grupo. Cristo é um modelo de alguém que estabelece relacionamentos intencionais com uma postura totalmente altruísta, a fim de levar seus amigos a realizações de alto impacto e relevância com efeitos permanentes. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai se lembrar que Cristo separou 12 apóstolos. Ele intencionalmente procurou cada um deles, onde eles estavam trabalhando, o que eles estavam fazendo, no meio do seu contexto. É Cristo que vai até eles, buscando esta pessoa para estabelecer esse relacionamento intencional com eles, de uma maneira totalmente altruísta. Jesus se torna o mestre de cada um deles, ensinando-os, mostrando, delegando, dando autoridade, fazendo com que eles pudessem crescer, a fim de levar os seus amigos, e ele vai chamar os seus discípulos depois de amigos, já não os chama de servo, mas de amigos, não é? Ele vai falar isso lá em João, a realizações de alto impacto e relevância com efeitos permanentes. Vamos lembrar que daqueles 12 apóstolos, 10 deles morreram afirmando que Jesus havia ressuscitado e morreram de forma violenta, diz a história. Um deles, João, morreu na velhice, mas depois de sofrer muito. E vamos tirar Judas daqui, que o traiu. Mas todos os outros que andaram com Jesus foram impactados pela sua liderança, de tal maneira que a vida deles foi transformada. Só para contar mais uma historinha, é uma parábola que não é bíblica, mas que Jesus teria chegado aos céus e um anjo perguntado para ele como é que foi o ministério dele aqui na terra. E ele explicou, olha, eu separei algumas pessoas, discipulei, ensinei, e estas pessoas agora vão continuar a obra. Mas só isso que o senhor fez, só isso. E se essas pessoas que você ensinou falharem? E que Jesus teria então baixado os olhos e falado, olha, se eles falharem, tudo deu errado. Mas nós sabemos que a história é outra, que estes homens que tiveram este encontro e participaram dessa liderança com Cristo, foram impactados e impactaram também de maneira relevante, e os seus efeitos estão até nós, até os dias de hoje. Uma outra característica do líder é a respeito do seu caráter. É um viés que nós precisamos compreender e destacar. Nós vimos que o líder que tem carisma, ele carrega as pessoas para o bem e para o mal. Mas nós precisamos destacar a questão do caráter do líder. Em geral, quando pensamos na palavra integridade ou caráter, imaginamos algo relacionado à moral ou ética, e não a desempenho. Como eu disse, existem líderes que têm carisma. Você deve acompanhar os noticiários por aí, você encontra os chefes do tráfico de drogas. Eles são líderes, só que eles não têm caráter, não há integridade nesse sentido. Quem a pessoa é, em última instância, determina-se sua inteligência, seus talentos, suas competências, sua energia, seu esforço, sua capacidade de negociação e suas oportunidades serão bem-sucedidas. O líder precisa cuidar do seu caráter. A crise que nós vivemos na nossa contemporaneidade é exatamente porque há líderes que não têm caráter. Integridade não é sinônimo de uma vida sem erros ou pecados. Ela é, antes de tudo, uma marca de compromisso com os valores de Deus, que leva as pessoas a zelarem por uma vida em conformidade com estes valores e ajuda a retornar a eles, esses valores, quando vêm a se desviar. Integridade, então, esta conformação com os valores de Deus, este compromisso com esta conformação. O líder precisa ter carisma, o líder precisa ter caráter e o líder precisa ter capacidade. Soma-se a capacitação do espírito, porque nós estamos falando da liderança na comunidade cristã, todo o conhecimento e aprimoramento que pudermos adquirir para melhor servir. Conhecimentos de gestão, desenvolvimento da comunicação, técnicas para a construção de projetos e todas as demais habilidades producionais que possam agregar para o bom desempenho da liderança devem ser considerados. Seminários, congressos, clínicas e oficinas de desenvolvimento, assim como leituras constantes, devem fazer parte da prática do líder. Veja que um teólogo no século passado, holandês, disse que Cristo
ele olha para das relações humanas, para o mundo, e diz assim, olha, não há um só lugar, não há uma só área da existência humana que Cristo não ponha o seu pé e diga assim, isso me pertence. O que a liderança deve aprender, o líder cristão deve aprender? Que ele deve colocar a sua mentalidade, a sua mente a serviço de Deus. Que a nossa razão deve ser subordinada a Deus. Então nós precisamos buscar esta capacitação em todas as outras áreas do saber. Uma igreja, uma comunidade cristã, ela é um organismo, ela é o corpo místico de Cristo, mas ela também é uma organização. Ela também precisa ser administrada desta maneira. E todas as competências, todas as habilidades, todos os saberes que pudermos agregar à nossa liderança, ao nosso serviço, isso vai ser útil para esta comunidade. E aí nós temos então um modelo bíblico de liderança. Um líder cristão, ele vai precisar equacionar, equilibrar o seu carisma, essas competências relacionais, vai ter que tratar do seu caráter, da sua integridade, como nós vimos, e por fim vai ter que trabalhar também as suas competências producionais, a sua capacidade. Fica fácil de você guardar, porque são 3 Cs: carisma, caráter e capacidade. Todas elas são competências. Começam nas relacionais, que têm a ver com os outros, com competências pessoais, são internas, e com essas competências producionais, que são esses saberes que nós vamos agregando ao nosso trabalho. Este é o modelo de líder-servo, tendo como modelo principal o próprio Cristo, que era aquele que atraía a si as multidões, não só por causa dos seus milagres. Vamos lembrar que as multidões vinham atrás de Jesus para ouvir o que ele tinha a ensinar, e diziam inclusive que nunca tinham ouvido ninguém falar como ele falava. Então não era simplesmente os milagres que atraíam as pessoas. Outros diziam que ele era manso e humilde, gente fácil de se conversar, gente com quem as pessoas gostavam de estar. O seu caráter, Cristo é aquele que a Bíblia fala que viveu entre nós, porém sem pecado. Ele é aquele que mostra o que é ser íntegro, aquele que ajuda o pobre, ajuda o necessitado, que vai ao alcance ou na direção daquele que necessita dele. E as capacidades, que isso vão sendo agregadas. Se você pegar alguns exemplos a respeito de Cristo, quando ele ia falar com as pessoas, ele usava as parábolas. Ele pegava os exemplos do cotidiano das pessoas para que elas pudessem, ou para facilitar o entendimento delas, das verdades espirituais. Isso era uma forma de Cristo usar os saberes da sua época para ajudar as pessoas. Ele foi o exemplo de líder-servo, ele é o modelo para cada um de nós. Muito bem, visão, missão e propósito. Esses são algumas capacidades producionais que serão essenciais para aquele que vai servir na liderança. O que é uma visão? Visão é a mais poderosa arma de um líder. Ela é uma imagem do futuro que causa paixão, conforme Hybels vai dizer. Ora, o que é a visão? Ela é uma arma que o líder tem, porque ele vai projetar um futuro que vai despertar paixão nele e naqueles que vão segui-lo. Lembrem-se, é preciso que haja um líder, um grupo e um alvo. O líder tem uma visão, uma paixão, um entendimento do futuro que vai causar paixão nele e nas pessoas que estiverem com ele. Uma imagem clara de algo que o líder quer que seu grupo seja ou faça, conforme diz John Haggai. Algo claro, muito objetivo, muito fácil de ser entendido. Por isso que o líder é aquele que vê mais do que os outros, que vê mais longe que os outros, que vê antes que os outros. Se você há alguém que vê mais longe que você não pode liderá-lo. Se há alguém que vê de uma maneira mais clara que você vai ter dificuldade de liderá-lo. A visão é importante, esta projeção do futuro, aonde eu quero chegar, como eu quero que as coisas sejam, e essa visão tem que ser muito clara, na mente, no coração do líder, para que isso também incendeie o coração daqueles que estão com ele.
A visão acerca do ministério é uma clara imagem de um futuro preferível proporcionado por Deus aos seus servos escolhidos, os líderes, com base em uma acurada compreensão da vontade de Deus, do próprio eu e das circunstâncias. Quando você percebe a respeito disso, você precisa compreender qual é a vontade de Deus. E aí o líder precisa cuidar do seu caráter, porque ele precisa ter sensibilidade para compreender, para discernir o que é que Deus deseja que ele faça, ou qual é a visão que Deus está dando para ele. E no meio de um mundo contemporâneo no qual nós ouvimos muitas vozes, muitos ídolos, muitos deuses, nós precisamos ter sensibilidade, cuidar do caráter para poder discernir qual é a voz de Deus em meio a tudo isso. Compreensão do próprio eu. E aí nós vamos pensar nas suas capacidades, nos dons e talentos que cada líder tem. Ninguém tem todos os dons e talentos. Ninguém é perfeito. Então alguns têm algumas capacidades, alguns dons que são melhores, que são mais destacados em si, e existem também áreas de deficiência, áreas que precisam ser trabalhadas e que podem ser trabalhadas. Lembro-me de um professor que dizia que o pregador, ele nasce pronto, ele é um pregador desde que nasce, mas que todos nós podemos melhorar. Isso significa que em outras áreas da vida também existem pessoas que já nascem prontas para fazer aquilo, mas todos nós podemos melhorar naquilo que temos deficiência. Questão de treinamento, de conhecimento, de agregar essas capacidades para nós. Então, compreender o meu próprio eu, meu temperamento, meus dons e talentos, aquilo que foi agregando na minha vida, que vai me tornando alguém mais capaz de fazer ou servir na comunidade. E, por fim, compreensão das circunstâncias. Compreender o espírito do nosso tempo, em que momento nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo. Um grande problema para muitas pessoas, ou para a liderança inclusive, é você tratar com as pessoas que vivem num saudosismo. E elas vivem dizendo assim, no meu tempo, lá naquele tempo é que era bom. Isso é um engano, o saudosismo é uma mentira, porque o saudosismo diz que antigamente era melhor. Antigamente não era melhor, ele era diferente. Ele tinha os seus problemas, ele tinha outros problemas para tratar. Para ser líder, e numa liderança cristã, é preciso ter uma compreensão clara das circunstâncias, do espírito do nosso tempo, onde nós estamos vivendo. Muito bem, então, destacando aqui, visão. O que é uma visão? É um quadro da realidade que queremos construir ao cumprirmos nossa missão. A visão é uma ideia ou um sonho de como gostaríamos que nossa organização fosse. É um projeto do futuro. É uma visão clara, preferível ao que nós temos hoje, onde nós queremos chegar. E a missão? A missão é o que fazemos. A missão nos diz em que negócio estamos envolvidos. A missão está embutida numa declaração de propósitos que define suas prioridades e hierárquicas, preferências metodológicas e público-alvo e etc. Visão é o que eu quero ser. Missão é como eu vou fazer para chegar até essa visão do que eu quero ser. O que eu vou realizar para alcançar este alvo que é a minha visão. Os propósitos são estes eixos que vão determinar de como eu vou realizar a minha missão. Rick Warren vai falar que os propósitos são esses eixos que direcionam a ação da organização. E ele destaca 5 áreas da comunidade cristã que nós precisamos realizar. Ele vai falar sobre adoração, sobre comunhão, sobre discipulado, sobre ministério e sobre evangelização. Cada uma destas áreas, toda a comunidade cristã precisa se esforçar para realizar, não uma de cada vez, mas todas elas concomitantemente, tá? Eu não posso falar assim, a minha igreja, a minha comunidade, ela adora e abrir mão da comunhão, do discipulado, do ministério, ou o contrário. Na minha comunidade aqui a gente evangeliza para chuchu, todos os dias a gente faz evangelização, mas não tem tempo de comunhão, não tem tempo de discipulado. Para você manter uma comunidade equilibrada, e isso é função do líder, você precisa
manter todas essas características em equilíbrio na comunidade. Para isso, você precisa então partir para esse desafio, a formação de líderes e discipulado. É interessante que no mundo corporativo, como está escrito, torna-se cada vez maior a demanda sobre os atuais gestores para a formação de sucessores. É incrível, mas há CEOs que, por exemplo, recebem bônus quando conseguem demonstrar que investiram tempo e recursos e habilidades na formação de quadros futuros para a empresa. Veja que o mundo corporativo, mais uma vez, está aprendendo com aquilo que a palavra de Deus já vem nos ensinando. E na Bíblia, esse processo de investir em alguém para o seu desenvolvimento é chamado de discipulado. Discipulado é quando um mestre se dispõe a transmitir não apenas um conhecimento teórico a respeito de doutrinas, ou um conjunto de informações sobre um credo específico, mas a própria vida para colaborar no amadurecimento de seu discípulo, numa caminhada lado a lado, onde se vivencia as verdades da fé. Vamos lembrar que os discípulos de Jesus viveram exatamente esta experiência. Eles caminhavam com Jesus o tempo todo. Acordavam, caminhavam, almoçavam, faziam tudo juntos. E essa troca que vai modificando estas pessoas. Isso é o processo de discipulado. O discípulo é aquele que acompanha o seu mestre. Talvez um grande desafio para nós no mundo atual é aprender a chamar Jesus de mestre. E também termos a humildade de considerarmos outras pessoas como mestres nossos na nossa caminhada. A Bíblia ela é pródiga em apresentar modelos ou exemplos de como esse processo aconteceu. Lá no Antigo Testamento nós temos a história de Moisés e Josué. A escola que transformou Josué num grande e leal líder militar de Moisés foi a convivência com este, a partilha cotidiana dos desafios e a manutenção de uma postura de servo em todo o tempo. Veja que Josué, você lendo a história bíblica, vai perceber que ele em diversos momentos recebe tarefas da parte de Moisés. Todo o tempo da história, Moisés é o protagonista, mas Josué está ao seu lado recebendo tarefas que vão cada vez sendo maiores, até chegar o momento em que Deus define junto com Moisés que Josué será o seu sucessor, ele fará o povo entrar na terra prometida. Ele foi preparado ao longo do tempo. Outra característica importante de perceber ali também é essa postura de servo de Josué. Não é possível você ser um discípulo se você quiser suplantar o seu mestre antes da hora. É preciso saber quem é o mestre e quem é o discípulo. Essa foi uma relação que existiu entre Moisés e Josué. Um outro exemplo muito importante também entre Elias e Eliseu. No primeiro exemplo, uma liderança política e religiosa do povo de Israel. Aqui nós encontramos uma liderança profética, algo bastante importante para o povo de Israel. Nesse, o relacionamento intencional de Elias com Eliseu, em obediência a uma ordem de Deus, produziu um novo líder que realizou um ministério igualmente poderoso diante de Deus. Elias é considerado um dos maiores profetas do povo de Israel. Quando ele tem aquele grande embate com Jezabel, e no qual os profetas de Baal são mortos, Elias foge, entra num estado que nós podemos chamar depressivo, e diante daquele quadro, Deus dá orientação para que ele prepare um seu sucessor. E esse sucessor escolhido é Eliseu. A gente não sabe dizer exatamente qual o tempo que foi esse preparo, mas Eliseu caminha com Elias e anseia ser como Elias, a ponto de pedir que ele também seja capaz de fazer as mesmas coisas que Elias foi capaz de fazer. E ele então sucede Elias neste ministério e realiza assim um grande ministério profético na vida do povo de Israel. Também em obediência a uma ordem dada por Deus, e aqui nós encontramos aquela questão da visão. Deus dá a visão. Deus define para Elias, olha, o que você deve fazer e como você vai preparar Eliseu. Um outro exemplo, já no Novo Testamento, encontramos Paulo e Timóteo. Mais uma vez vemos um relacionamento intencional desenvolvendo um novo líder. Paulo afirma que conhece Timóteo desde muito cedo, conhece a sua estrutura familiar, conhece sua mãe, sua avó,
sabe de como Timóteo foi separado para servir na liderança. E ele, quando escreve já a sua segunda carta a Timóteo, a última carta, as últimas palavras do apóstolo ainda vivo, não é? Já pressentindo que partiria deste mundo, ele então dá essas orientações àquele jovem pastor Timóteo. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Processo de discipulado e que não para em um só. E aqui Paulo diz claramente, olha Timóteo, assim como eu fiz com você, assim como você me ouviu falar, você vai fazer isso com outros homens que sejam capazes também de ensinar a outros. Este é um processo contínuo na vida, na história da igreja cristã. Todo líder precisa fazer isso. Olha, eu vou discipular 12, vocês 12 discipulem outros 12. Não estou fazendo nenhum tipo de propaganda, mas é assim, é quase como uma pirâmide. Um líder precisa ter várias maneiras de influenciar outros. Nós encontramos também esta ordem de Jesus. Mais do que juntar uma multidão de seguidores, a preocupação central de Jesus para com aqueles a quem ele mesmo discipulou era que eles reproduzissem o modelo através de relacionamentos intencionais. Jesus diz assim para os discípulos, ide por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ora, o que Jesus está falando? Que vocês precisam ter uma intenção, ter um alvo. Vão e procurem estas pessoas, façam discípulos, batizando. O batismo é algo importante porque ele define, ele é um rito de passagem, ele é uma marca que define o momento em que essa pessoa se compromete com o seu mestre, se compromete com esta nova visão, com a busca desta visão junto com a comunidade cristã. E principalmente o ensino, ele é constante, ele é uma maneira na qual nós somos confrontados com as nossas realidades, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, com os desafios, no qual nós somos ensinados a enxergar como Deus enxerga. Você vai se lembrar que Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, que nós precisamos aprender a raciocinar como Cristo raciocina, ou a enxergar o mundo com os seus valores. Esse então seria a ordem que Jesus tem dado à sua igreja, e os líderes precisam ensinar a igreja a compreender que está indo em todo o tempo, ninguém pode deixar de ir, alguns podem ir de mal a pior, mas todos nós estamos indo o tempo todo. Enquanto estamos indo, precisamos fazer discípulos, encontrar pessoas que queiram fazer de Jesus o seu mestre, que queiram seguir os seus passos, que queiram aprender com ele, que queiram desenvolver essa capacidade do carisma, do caráter, das capacitações na sua vida, para poder seguir a Jesus. E isso se faz aprendendo o que Jesus disse. Teremos um grande apoio da parte do Espírito Santo, que vai nos ensinar ou vai nos fazer lembrar de todas as coisas que Jesus disse. Por fim, nós queremos dar um modelo de trabalho. A questão do despertamento, do envolvimento e do desenvolvimento são de uma maneira muito simples, e lembre-se de algo importante. Num tempo em que nós vivemos em busca de muitos modelos de crescimento de igreja, precisamos aprender que, como diz um grande líder, que a simplicidade é a máxima sofisticação. Quanto mais complicado é o modelo, quanto mais institucionalizado fica a coisa, quanto mais industrializado fica o nosso modelo, mais dificuldade nós vamos tendo de implementá-lo. Vamos lembrar que Jesus era um líder muito simples. Ele chamava as pessoas para caminharem com ele e aprenderem com ele. Muito bem, despertamento, envolvimento e desenvolvimento. Em primeiro lugar, a comunidade cristã precisa despertar o interesse das pessoas por Jesus. Como é que isso pode ser feito? Como é que isso pode ser desenvolvido? Veja que é um modelo de trabalho bastante simples. Não é possível você fazer isso o tempo todo, mas então você cria alguns eventos pontuais nos quais você vai fazer contato com muitas pessoas que não viriam à igreja.
por exemplo, um congresso, um retiro de casais. Você faz lá numa cidade turística e você então convida muitas pessoas para estarem ali, muitos casais, que não iriam à igreja, não vão no templo, não gostam, têm uma resistência. Mas lá no hotel ele até paga para ir, ouvir, aprender, passear. A partir desse momento você então está fazendo contato com essas pessoas. E lá a experiência dessas pessoas é que elas são despertadas, o seu interesse é despertado para conhecer um pouco melhor. E aí então é que eles vão descobrir, olha, a gente faz esse evento uma vez por ano, mas lá na nossa igreja a gente tem um encontro mensal dos casais. Nós nos reunimos também para aprender outras coisas. Ou uma igreja um pouco maior, ela vai ter congressos ou retiros para adolescentes, para a juventude, para melhor idade. E são eventos que vão fazer com que as pessoas sejam despertadas para este contato. Natal, Páscoa, outros eventos que você pode desenvolver para despertar o interesse das pessoas no relacionamento com a igreja. Destes que ficam despertados é que vão ser envolvidos nas reuniões regulares. Como eu disse, o retiro de casais acontece uma vez por ano, mas tem um encontro de casais que é todo mês. Tem lá um culto especial de Natal que acontece uma vez por ano, mas a pessoa é impactada e ela quer vir aprender outras coisas a respeito desta história, deste rei que nasceu na manjedoura, que significa tudo isso. E por fim, depois que essa pessoa foi despertado o seu interesse, começou a se envolver com a igreja, ela vai se desenvolver, vai passar por aquele trabalho de ser batizada e de ser ensinada ou aprender todas as coisas que Jesus ensinou. E que é sempre um movimento constante, contínuo, na qual, depois que ela aprende a ser um discípulo, ela sabe que ela deve servir como? Ajudando no despertamento do interesse de outras pessoas, trabalhando, servindo no envolvimento dessas pessoas que se achegam e, finalmente, trabalhando no desenvolvimento dos novos discípulos para que saiam para servir. E possa fazer quase que um círculo virtuoso aqui, não é? Você serve e é nutrido e sai para servir. Esse é um caminho que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Esse modelo de trabalho, despertamento, envolvimento e desenvolvimento. Um modelo muito simples, não é para ficar grandes elaborações, mas que envolve então aquela ideia sobre a nossa liderança, sobre a nossa maneira de servir. Lembre-se do seu carisma, do seu caráter e das capacitações, para que você possa servir dentro deste esquema. Eu espero que você possa ter aprendido um pouco mais e que aquilo que nós falamos aqui possa agregar à sua vida. Eu quero fazer um desafio agora a você que nós estamos encerrando. Você precisa escrever uma visão, você que é líder, para o seu departamento, para o seu ministério, para a sua igreja, para onde você está servindo. Faça da seguinte maneira: pegue uma folha e comece a escrever. Qual é o meu desejo do futuro? O que é preferível no futuro à realidade que nós estamos vivendo hoje? Você vai desenvolver então, escreva tudo que você imagina, que você desejaria que acontecesse no futuro. Fazendo isso, você escrever numa página, por exemplo, de tudo que você desejaria que acontecesse, você vai começar então a tentar resumir isso. Comece a cortar frases, palavras, mudá-las, torná-las mais específicas, mais claras. Uma visão precisa ser muito clara, é uma clara intenção para o futuro. Então comece a fazer isso. Escreva a página inteira, depois comece a cortar, melhorar a frase, até reduzir tudo isso a mais ou menos 2 a 3 linhas. Isso será a sua visão, o seu desejo de futuro, aquilo que você vai determinar para o futuro. Fazendo esta visão, vai facilitar para você também 2 a 3 linhas no máximo, determinando o meu futuro. Você vai definir também a sua missão. O que é que você pretende fazer para que esta visão possa ser implementada no futuro? O que você vai continuar fazendo para que a sua visão seja efetivada no futuro? E um pouquinho mais, quais são os valores pelos quais ou dos quais você não abrirá mão para poder alcançar a sua visão? Imagine que você tem aí no futuro que você quer ter uma grande viagem no exterior.
e você vai definir que a sua missão agora é guardar tantos recursos, aprender a língua daquele lugar, e depois nos seus valores você vai dizer assim: eu não vou roubar, por exemplo, para poder juntar esse dinheiro que eu quero fazer. Eu não vou tentar entrar, burlar a fiscalização, a alfândega para poder entrar no país que eu quero visitar. E aí você vai definir os seus valores também nessa caminhada na busca da visão, da missão e dos propósitos. E trabalhar nesse sentido de maneira bem clara. Eu espero que você tenha aprendido, que esse momento tenha sido bom para nós, para você também, e que daqui em diante você possa ter uma clareza daquilo que Deus quer para você e da maneira como Ele vai usar e vai abençoar as pessoas que estiverem ao seu lado. Você vai ser o líder? Você precisa de um grupo e de um alvo. Que Deus lhe dê um alvo bem claro, que Deus também trabalhe no coração deste grupo que vai te acompanhar e que Deus trabalhe de maneira muito especial em você. Que o seu carisma seja uma bênção nas mãos de Deus, seja um dom de Deus na sua vida e para a vida da sua comunidade, que você desenvolva, busque este caráter que possa ser inspirador para a vida de outras pessoas e especialmente, como você já está fazendo assistindo a esta aula, busque capacitações que possam agregar em você, na sua vida, tornando você um líder cada vez melhor. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com você nessa aula. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino para você criar. EAD, o Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.